E aí, bro, beleza? Deixa eu falar o seguinte. Você falou que vai fazer um doc aí da UKINHI. Eu tenho vídeos que eu gravei desde o início do ano das crianças treinando aqui no céu, treinando lá no parque, a gente também, até o dia de hoje. E aí, fotos e tal. Você falou que vai precisar desse material. Eu ponho numa mídia aqui, num DVD pra você, e aí você utiliza aí pra fazer a edição. E aí você pendura no pescoço do Fé, pede pra ele passar o material de hoje pra você aí, que tá da hora, tava vendo aqui, tá bem louco. Firmeza? Precisar, me dá um salve aí. É uma coisa complicada. Perguntar assim, o que eu lembro, cara? Eu lembro de muita coisa. O meu HD é de não sei quantos mil teras, tá ligado? Agora era muita coisa aqui na cabeça. O pouco que eu sei foi minha mãe que falou, porque meu pai não é muito de falar disso. Aliás, ele não é muito de falar nada, né? O cara é meio caladão. Meus pais são baianos, né? Minha mãe morou no interior da Bahia, passou por várias cidades. O meu avô, ele trabalhava em construção de estrada de rodagem e tudo mais. Então minha mãe era quase que uma nômade quando era criança. Ela trabalhava como empregada, um negócio assim, na casa de um parente, eu acho que da minha avó ou tia do meu pai, um negócio assim, em Osasco. Na mesma época que meu pai estava vindo para São Paulo também, acho que em 74, 75. E aí eles se encontraram lá, se conheceram e o bororó todo começou a rolar. E ambos vieram para São Paulo, isso na década de 70, né? Inclusive meu pai fala que naquela época São Paulo ainda era a terra da garoa de verdade, né? Acho que foi em 75, né? Que eles se casaram, em 76 meu irmão nasceu. E aí a gente foi morar na Penha, né? Uma cidade aqui na Zona Leste, São Paulo, bairro e tal. Eu não tive muito tempo sozinho, porque até eu começar a ter consciência das coisas, né? Foi quando o Renato nasceu. Porque ele nasceu, eu tinha 5 para 6 anos de idade. As lembranças mais vívidas assim, que eu tenho da minha infância são a partir dos 4, 5 anos, assim. Mas de modo geral, uma coisa que é muito forte, assim, na minha família e que, tipo, marcou bastante, né? É que os meus pais, durante uns 16 anos, que foram os meus 10 anos de vida, nós morávamos em um quarto-cozinha. Era um pouco maior, mas coisas de, tipo, um pouquinho mesmo maior do que essa sala. Né? Eu lembro que se, tipo, hoje em dia, se eu ainda morasse lá, eu entraria e ficaria com a cabeça assim no teto, que era muito baixo. Morávamos nós 5, né? Meus pais, meu irmão, a minha irmã e eu. Eu sempre fui bem educado pela minha mãe, bons conceitos de conduta,
né, de honestidade, né, tipo, sabe, princípios morais mesmo, assim, que eu tento, inclusive, repassar para os meus filhos, assim, também, né, à medida do possível. É outra época, são outros costumes, mas a gente tenta, né. E desde pequenininho, assim, eu sempre tive uma relação, assim, de responsável pelos meus irmãos. Talvez porque meu pai estava sempre fora, trabalhando como caminhoneiro, e minha mãe também na correria. Então eu sempre me vi muito como responsável e querendo ensinar, querendo ajudar, querendo fazer por eles. Mesmo sem saber nada também, porque eu também era uma criança, era um adolescente, um pré-adolescente. E acabou tendo essa coisa, assim, de muitas vezes querer ensinar coisa que eu nem sabia direito, né? Mas os anos 80 foi isso, né? Pra mim, assim, foi a minha infância, o começo da adolescência e essa união, assim, que, no meu ponto de vista, é até hoje, né? De nós. E por muitas vezes a única distração, a única forma de entretenimento que a gente tinha, além de alguns livros, né? Pelo menos eu, era a televisão. E aí, a televisão são aqueles heróis, né, da cultura americana mesmo, Batman, Superman, Mulher Maravilha. Aí depois lá veio o He-Man, Thundercats. Só que em 83, quando eu tava no prezinho, que eu tive um estalo assim que foi, tipo, da hora, é isso que eu curto. Um desenho que se chamava Savamu, o Demolidor, né? Era um lutador, o Savamu, o lutador, né? Esse cara, tipo, cara, a musiquinha dele era, ele se julgava o Demolidor, saca? E eu achava isso muito foda, assim, né? Ele se julgava o Demolidor, ele se julgava o Demolidor. Matthew Walk, distribuidora de filmes S.A., apresenta Savamu, o Demolidor. Eu lembro dos treinamentos dele, o cara batendo nas costas, ficando um vergão, e era um desenho japonês, um anime, acho que dos anos 60. E na mesma época passava o Speed Racer e um outro desenho que foi que eu comecei a falar pra todo mundo que era também, o Judoka. Então tinha aquela abertura do judoca lá, o cara vinha um touro, o cara metia o dedo no touro assim, já virava e eu achava aquela roupinha dele lá de karatê, sei lá, de judô, e eu achei, porra, meu, nunca tinha visto na minha vida, né? E aí foi que eu comecei ter algum contato com a televisão, né? Com as artes marciais. Aí, na mesma época, surgiu outro herói que foi o fundamental para eu começar a curtir essas coisas, que foi o Robô Gigante. Aí quando foi em 88, que eu já tinha acho que 12 anos, 89, aí foi a explosão de alegria da minha vida. Porque em 88, a febre qual que era? Jaspion Changeman. Pronto, aí matou a charada, né, cara? Aí era isso que a gente queria pra vida, lutar igual o Jaspion. Eu tinha 5 anos, né? 5 para 6 anos. E eu vindo da escola, né? Eu cheguei em casa, meu irmão foi correndo lá, ligou a televisão e eu lembro que tava passando Jaspion. Eu lembro até o episódio que foi, né? E aí eu olhei aquilo assim, pela primeira vez na vida eu vi que tipo, nossa, eu gostei disso. Aí o olhinho brilhou, achei tipo muito legal. E aí a partir dali foi a primeira porta assim pra isso, né? Eu via aqueles pulos, aqueles saltos, eu achava tipo o máximo assim. E eu falei assim, tipo, nossa, né? Quero aprender, eu gosto e tal. Quando eu não ia juntar com minha galerinha lá, com a molecadinha, fazer tipo sessão cinema na casa de alguém, porque era todo dia, 4 horas da tarde, TV Manchete, todo mundo ali. E quando começava o monstro lá, aquela cena,
era uma gritaria na sala, né, meu? Ó, todo mundo... Aí dava aqueles 20 minutos de intervalo do Jaspion entre o Changeman e ia todo mundo pro quintal se porrar lá. A gente ia imitar os caras e eu sempre era o Jaspion e sempre batia em alguém e a mãe sempre ia reclamar pra minha mãe. Só que ainda faltava alguma coisa. Porque era muito super demais, era muito de mentira, né? Os caras eram, porra, super-herói, tinha armadura, espada de laser, né? Os Changeman era legal quando começava aquela treta, um monte de gente lutando, você via os caras mó técnica, assim. Só que aí um dia eu tava de bobeira assistindo SBT, acho que tava assistindo um seriado que eu gostava de guerra que se chamava Combate no Vietnã. E que até hoje, eu e o Renato, a gente tem doces lembranças desse seriado. Principalmente por causa da Paint Black do Rolling Stones, que era a abertura. Mas aí no intervalo passou que ia passar um filme de luta, né? Operação Dragão. O Bruce Lee, né? Assistia muito filme dele, né? O Voo do Dragão, A Fúria do Dragão. Quando eu vi a primeira vez aqueles punhos dele muito rápido, eu falei, não, tem que aprender isso um dia, né? Portanto, que quando eu era criança eu brincava muito de luta, né? Mas assim, não sabia assim quando, né? Em que dia, em que ano eu ia aprender, né? Isso, mas já tava com aquela vontade de já querer aprender, né? Que eu assistia muitos filmes dele, né? E o Van Damme também, Jack Chan, mas Bruce Lee pra mim foi o principal. Cara, e assim, ele realmente me acendeu pra esse interesse pelas artes marciais, assim, foi o Bruce Lee. E principalmente naquela cena clássica, né? Que ele tira no tchaco, assim, ele abre assim, tá cercado e começa a porrar todo mundo e depois começa a chutar todo mundo, aí que é o sonho de toda criança, fazer aquilo. É aquilo, cara. Acho que como todo mundo que viveu nos anos 80 e 90 na frente da TV, foi no cinema, foi através dos filmes, né? Na Sessão da Tarde. E eu acho que o filme referência foi o Karate Kid, sabe? Ali que eu via que tinha um guia, tinha um mestre, existia ali uma disciplina, existia um rapaz, o Daniel San superando, eu acho que aquilo ali tudo me cativou, assim. Aí você olha o Street Fighter, os videogames, um personagem com o mesmo kimono branco, com a faixa preta. Acho que foi ali o start. Acho que a primeira vez com uma arte marcial assim, que eu fiquei admirado. E na arte marcial em geral foi com Karate Kid, Street Fighter, mas foi o Karate Kid. Foi o Sr. Miyagi que me inspirou, assim. Eu tava fazendo aniversário e aí tava tipo aquele negócio de fazer tipo aquelas festinhas, aquele sanduíche e tal. E aí não lembro quem perguntou pro meu pai que meu pai, se era verdade que meu pai tinha treinado artes marciais quando eu era mais novo. Meu pai disse que sim. Aí o cara perguntou alguma coisa tal, eu sei que tipo, conversa bem, o pai falou, os ossos do corpo, por exemplo, eles se calejam, né? Aí o cara, sério, como? Aí eu lembro do meu pai dando um murro na parede, e aí foi aquele barulhão todo, né? Aí o cara ficou impressionado, eu também. Caralho, meu pai maluco, não sei o quê, que foda. Aí depois disse mais um pouco, ele começou a falar que ele treinou Kung Fu quando era mais novo, treinou por 5 anos. Por algum tempo ele treinou Kung Fu. E eu incomodava pra ele me treinar, mas não treinava. Só fazia de conta, sabe? Passava um mês me mostrando algumas coisas, aí ele desanimava, depois um tempinho desanimava. Aí depois ele pediu para um amigo dele, que treinou com ele, me ajudar também, mesma coisa. E durante esse tempo eu tinha muito interesse em aprender, em Kung Fu mesmo. E aí eu comecei a consumir filme que passava na Band, né, mano? Tipo aquele, acho que a Cine Fight passava toda sexta-feira. Força Total, uma coisa assim. E passava tipo filme do Jack Chan, do Jet Li, outros mais badarós, que aí eu consumia, mano, toda sexta-feira. Segunda-feira de manhã no colégio, a conversa da semana eram os filmes
da cesta. Para vingar a morte do amigo, ele usa todas as armas. Uma batalha mortal contra o corrupto submundo do jogo. Luta, suspense e morte em Os Dragões Kickboxers. Força total. Quando eu era moleque, né, quando eu era criança e tudo mais, eu nunca fui um cara muito de amigos, assim, tipo, de ver na rua, quando eu tava de pipa. Até jogar bola, eu jogo bola hoje, muito, mas na época, quando eu era moleque, eu nunca fui muito fã de bola. Meu negócio era ficar em casa de televisão, vendo Jasper, vendo Manchete pra caramba, como uma gente, é tudo tipo uns nerds malucos. Então, eu sempre fui meio nerdão, assim, de lento nas coisas, assim. Então, tipo, eu nunca tive muita atividade física quando eu era moleque. Aí, já no ano de 89, né, me alongando, aí isso começa umas aulas de taekwondo pela televisão. E nessa época também eu comecei a colecionar uma revistinha que se chamava Clássico das Artes Marciais. Eu comprava essa revistinha do Clássico das Artes Marciais e tinha o Mestre Kim, que ele era o herói das historinhas. E ele começou a dar aula na televisão, entre aspas, assim, dos Thiagui da vida, né? E aí eu comecei a treinar sozinho na televisão. Comentei com o vizinho, ele começou a me treinar. Começou a me ensinar uns chutes assim, porque ele praticava taekwondo e tal. E aí eu comecei a entender o que era arte marcial. Eu precisava de luta, precisava de um treinador, precisava de acompanhamento físico, de treinamento. E o meu irmão, ele já praticava alguma coisa, né? Ele praticava com um cara que tinha lá, acho que era Carlão o nome dele, e ele treinava um pouco de taekwondo, umas coisinhas assim. E aí, quando eu tinha 5 para 6 anos, foi quando eu comecei a ter as primeiras noções de arte marcial, comecei a treinar com meu irmão e tal. E posteriormente aí eu fui treinar o taekwondo e tudo mais. Quando eu era pivetão também, ó, foi bem no início disso aí. Lá eu morava no Brás ainda. Na esquina de um casarão, abriu uma academia. E eu lembro bem assim que já assistia Jaspion, Jiraiya, Changeman. E os caras fizeram um grafite na parte de fora do casarão. E um desses grafites tinha esses elementos que eu disse, né? Alguém com kimono, com faixa preta, dando um golpe. Aí eu me interessei, mas era academia num bairro nobre, então eles permitiam a gente só olhar. Mas eu lembro que eu assistia sempre as aulas lá, de karatê. Então isso já me falou, nossa, eu quero participar disso, sabe? Eu lembro que por um tempo, também alguns meses, meu pai me levou pra treinar taekwondo. E eu não gostei, não me apeteceu assim. Tá. Não era, eu lembro do mesmo novo, não era o tipo de arte marcial que eu sentia vontade em estar lá presente, praticando. Não desmerecendo, claro, mas não é pra mim. Desde criança sabia disso. E foi um período bem curto, acho que 3 meses, bem pouco mesmo. Até onde eu sei, aí quem começou a entrar nessa coisa de arte marcial mesmo foi o Renato, né? Porque eu fiquei realmente afastado de 91 até, foram 10 anos assim, 9 anos, 10 anos, totalmente fora assim, fazendo outras coisas, casando, fazendo filho, tocando com banda, né? Nada a ver.
além de eu aprender o que eu aprendia com o meu primeiro mestre, pode-se dizer, o Carlos, né? Também, o Carlão. E tudo que eu aprendi eu levava para casa, para brincar, entre aspas, com meus irmãos. Então eu fiz tchaquinho pro Renato, fiz um tchaquinho pra Vanessa, os dois irmãos, e tudo que eu aprendia de chute ensinava eles. Ficava lá esticando a perna deles, fazia brincadeira de ninja, tudo pra, né, manter aquela curtição. Só que aí eu comecei a trabalhar fora, com 15 anos, mudei para estudar à noite, então eu comecei a viver aquela vida de adolescente mesmo, comecei a curtir um rock and roll, ir para as baladas loucas, e aí eu afastei, parei, né? E foi justamente nesse período, já em 92, que eu já andava nos visos muito louco e tal, mas não tava mais nem aí para artes marciais. Que aí a gente veio morar aqui, né, na cidade de Tiradentes, que tava todo mundo mudando pra cá. Parecia retiro, parecia que tava todo mundo fugindo da guerra vindo pra cá. Era uma bagunça. Então, morava na Penha, né? Que embora seja um bairro assim da zona leste de São Paulo, não é um bairro que tenha muita... como eu posso dizer? Não é um bairro que falta infraestrutura. É um bairro até que legal. Porém, as condições em que a gente morava não eram as melhores condições, assim, porque a gente morava praticamente de favor no quintal da minha madrinha, né? E saiu aqui o apartamento para minha mãe, e já era a segunda vez que tinha saído, né? Porque anos antes já tinha saído e tudo mais. E aí nós mudamos para cá, né? Isso em 92. Quando a gente chegou no bairro, bom, ele tinha acabado de não vou nem dizer de ser construído, mas de ser entregue os prédios. No final de 94, né, a gente teve que se mudar lá da Vila Mariana porque a nossa casa ela virou um patrimônio histórico, né? Hoje ela é patrimônio histórico, lá tem cinemateca e tudo mais. Aí mudamos pro Inácio, né, lá pro prédio. Aí lá fui conhecendo aos poucos o pessoal, né? Você, Magu, Tício, Leandro, assim, enfim, todo mundo. Então, eu sempre fui reservado, né? Desde criança e tudo mais, eu não era de muitos amigos na escola. Eu me lembro que eu estava na 3ª série, eu li os livros de 5ª série do meu irmão nas horas vagas, porque eu não tinha amigo, não era muito de me enturmar, né? Eu li os livros de ciências do meu irmão, os livros de história, assim, tipo... Era basicamente isso na escola, não era de muitos amigos. Com o passar do tempo, meu primeiro amigo mesmo, assim, eu fui fazer na 7ª série e é amigo até hoje, assim. É tipo irmão, né? E aqui é o Aguinaldo, treinou comigo e tudo mais. Mas de modo geral, na escola sempre fui tranquilo, sempre fui sossegado, nunca fui de arrumar briga, sempre fui de estudar. Bastante, né? Mas não era tipo o garoto popular, assim, da sala. Nunca fui. Só era popular na época de prova, porque aí todo mundo queria tirar uma casquinha. Era basicamente por isso. Ele começou a praticar taekwondo, né, com o Aguinaldo, com um brother de escola dele. E aí começou, né, a correria. Ele começou a praticar Kung Fu aqui na Tiradentes também, com o pessoal do Wushu, lá onde hoje é o Clube Escola. Em 96 eu tinha 14 anos, 95 eu tinha 13 para 14 anos. Foi quando eu comecei a treinar o Kung Fu. Foi quando eu conheci o Nivaldo, a gente foi conhecer... Eu fui conhecer, né, porque eles já praticavam. O Nivaldo, ele treinava, ele é uma outra parte da história, que entra mais pra frente. E eu tenho um outro amigo chamado Anderson, né, o Toguro, que ele treinava no clube, né? E ele me chamava, taekwondo. Eu meio que fugia dele, porque eu não gostava muito dele, tá? Ele era meio chato. E ele falava de Kung Fu e tal. E tinha um Wellington, que era da minha sala, que treinava com ele e tal. E a gente foi no clube. Eu falei, vou conhecer esse negócio. Aí eu fui lá ver e tal. E aí eu comecei a fazer umas aulas. Foi a primeira vez que eu comecei a treinar Kung Fu e gostei. Depois ele conheceu o pessoal lá da Associação Fachan, do Sifu Mendes. E ali começou para valer a história dele no Kung Fu, né? E eu
sempre muito corujão pra cacete, assim, falando, porra, meu irmão faz Kung Fu, tal, a luta do Bruce Lee. Eu acho que eu já até comentei com a minha filha, e pra muita gente eu comento isso, que quando a primeira vez que eu entrei numa escola de Kung Fu, de fato mesmo assim, foi na escola Garra de Dragão do Sul, que eu lembro, e depois eu fui pro Fei Lung Si, mas ainda no Fei Lung Si, que era Garra do Dragão Voador e tal, alguma coisa assim. Ambas as escolas trabalhavam com Wushu e tudo mais, e eu tive uma passagem breve por essas escolas. Mas a sensação de que eu tinha, de que eu não tinha a mínima noção do que eu estava fazendo, eu não levava jeito, eu não conseguia entender as rotinas, eu não conseguia repetir as posições, eu não tinha resistência física para fazer. Ah, mas você não fazia até quando eu fazia, mas é muito diferente. Principalmente para essas escolas de Kung Fu que trabalham mais com o Shu e tal, e a pegada dos professores. No começo eu tinha muita dificuldade de assimilar o que eu estava aprendendo. Bom, na 8ª série, eu concluí o fundamental, né? Hoje em dia é fundamental, né? Mas assim, cara, uma coisa que eu sempre soube foi, tipo, o que eu não queria, né? E eu saí, tipo, cara, eu não quero fazer colégio normal. Eu quero fazer uma formação técnica, eu quero, tipo... E aí eu saí da 8ª série, eu fui na Carlos de Campos, no Brás, tinha 14 anos, molecote. Aí eu lembro que minha mãe foi comigo, aí a gente chegou lá e tal, eu fui seco, porque na minha cabeça era decidido, na minha cabeça que eu seria médico ou algo assim na vida. E aí eu fui para prestar enfermagem na Carlos de Campos, né? Que para mim era um primeiro passo, né? Fazer um técnico de enfermagem. Mas aí quando eu cheguei lá, foi quando eu tive o primeiro baque da minha vida. Que tipo, tem enfermagem, mas eu desenhava, e lá tinha um curso que até então era desenho de comunicação, que hoje em dia é design gráfico, e daqui um pouco já não vai existir mais também, né, provavelmente. E naquela época era pré-Photoshop, mal tinha o Windows 95, aí não tinha o Windows 95 ainda, né, pelo menos no Brasil não tinha. E aí eu fiquei na dúvida e tudo mais, aí minha mãe falou, bom, vamos pra casa, né, e tal. Aí chegando aqui, o colégio aqui próximo, Oswaldo Aranha, ele tinha abertura para 2 cursos técnicos. E era escola municipal. Escola municipal, muita gente não sabe, o intuito da escola municipal é da 1ª à 8ª série. O colegial é obrigação do Estado, né? Então, e eles ofereceram, achei muito bacana, mas eles tinham a opção do magistério e da contabilidade. Bom, eu, gênio, fui lá e falei assim, bom, não gosto de contabilidade, não é legal. Então eu vou prestar esse negócio de magistério aqui, não sei o que é. Aí eu fui, prestei, passei em 3º lugar, fiz o curso, não gostei porque eu descobri dentro do curso o que era. E aí, no 2º ano do magistério, eu falei, gente, cansei, desculpa, vou pra casa ver Yu Yu Hakusho e o ano que vem eu decido o que eu vou fazer da vida. E aí, no ano seguinte, eu fui pro Inácio 3, que já era um colégio normal, né? E eu lembro que a primeira porrada no Inácio 3 foi assim, que tipo, eu cheguei lá e eu falei pra diretora que eu queria fazer o 2º colegial. Mas não, mas você já passou do 2º, agora você vai pro 3º. Então não, mas era um colégio técnico, as disciplinas eram totalmente diferentes, eu tenho a pretensão de prestar pra vestibular e tal, então eu quero ver algumas matérias regulares e tudo mais, e aí até que minha mãe conseguiu. E aí eu entrei para fazer o 2º ano normal no Inácio 3.
E aí foi quando eu conheci o David, né? Você? David. Aí, e por intermédio dele, eu conheci o Fernando. Eu lembro que quando foi em 96, né? A gente chegou a praticar Kung Fu com o Mendes, né? Em 96. Só que a gente ficou pouco tempo, né? Que eu lembro. Né? Aí a gente saiu. Aí por pouco a gente não conheceu, futuramente seria o Carlos, né? Que se a gente tivesse continuado a gente tinha conhecido ele. Fernando, filho do Mendes. Assim, a minha lembrança de ter conhecido o Fé foi quando eu fui primeira vez no prédio que ele morava, que eu fui deixar uma máquina de estampa lá, acho que na sua garagem. E aí, dessas estampas eu vendi a camiseta do Iron Maiden pra ele. E eu falei, que é esse tosqueiro, eu vou vender pra ele mesmo. Né? Aí, conversando com ele e tal, vi que o cara era mó gente boa, ele tava começando Kung Fu com meu irmão também. E aí ele apareceu aqui em casa uma vez, aí a Jaqueline já começou a enfiar música gótica nele. E assim, a pessoa dele é uma pessoa, 10, assim, é um cara que não tem como não gostar. Quem nunca viu ele, gosta do mesmo jeito, assim, porque o cara é muito 10, assim, uma pessoa muito bonita. E aí a dedicação ao Kung Fu dele, a sinceridade, a disciplina, né, me incentivava a continuar no Kung Fu também. Ele sempre quis treinar e tal. E aí o David virou pra mim e falou tipo assim, mas você treina e tal, posso trazer um amigo meu que quer treinar, ele pode falar com você? Falar ele pode, treinar é outra coisa, né? Mas beleza, traz ele aí. Eu lembro que eu fazia uns fanzine com o David e tal, a gente tava no quarto lá, aí chegou o Fernando todo... Oi. Aí ele ficou lá quieto, se ele não falar nada eu não falo também, tipo, tô nem aí, né? Eu já sei, né? O interesse é dele. Aí o David ficou, fala com ele, não vai falar com ele, fala aí, mano. Pergunta as coisas que você perguntou pra mim, pergunta pra ele agora. Aí ele, você é mestre de Kung Fu, né? Não, sou mestre, sou professor e tal, não sei o quê. Tá, mas... como é que é? Aí ele começou a perguntar coisa de estilo, tipo de tigre, de garça, coisas que ele viu em filme. E tem arma mesmo? Tem. Tem aqueles negócios de ponto vital? Tem, você sabe? Sei e tal. Então, é que eu queria treinar e tal, pode? Pode tentar. Como assim pode tentar? Eu lembro que no final de semana, daquela semana, era feriado de 22 de abril. Era ali descobrimento do Brasil, alguma coisa assim, whatever. E aí eu aproveitei que era feriado, aí eu falei pra ele, seguinte, sábado você desce na minha casa, você tem que estar lá às 7 da manhã pra gente treinar. Tem que estar lá às 7 da manhã pra gente treinar. Mas detalhe, ele mora tipo a quase 1 hora de distância da minha casa até hoje andando. Acho que dá uns 45 minutos andando de lá pra cá, né? Então ele tem que sair de casa praticamente 6 horas da manhã pra estar aqui às 7. O filho da puta me chegou aqui, era 15 para 7 na minha casa. E eu não tava nem aí, eu achei que ele não ia vir mesmo. Ele chegou, eu tava dormindo. Aí eu, você veio? Então tá, né, amiguinho? Vamos ter que treinar, né? Lembro que foi num sábado, dia 21 de abril de 2000. Era de manhã, não lembro bem o horário, né? Eu lembro que no primeiro dia o David me levou até o Carlos pra treinar. Eu lembro que ele tava esperando a gente lá no finalzinho do portão do parque. Aí de lá ele me levou até o local de treino. Eu sei que o primeiro dia foi terrível. Eu não sei se ele tava com raiva de alguma coisa, de alguém. Eu sei que no primeiro dia parece que ele queria me matar. Lembro que ele fez eu correr umas 15 voltas no campo, né? Logo no primeiro dia de casa já me passou um treinamento muito avançado. Fiz eu fazer um monte de flexão abdominal,
Lembro que depois eu pra lutar, falei, nossa, o cara que vai me matar. Eu falei, nossa, isso é realmente o poder do Kung Fu. Eu pensei que ia morrer nesse dia, eu lembro até hoje. Eu pensei que ia morrer mesmo, né? Bom, eu fiz ele dar sem brincadeira nenhuma, não é exagero. Ele vai confirmar. Acho que foram pelo menos 20 voltas em volta do campo de futebol. Depois eu fiz ele fazer flexão pra caralho. Fez muito abdominal, uma porrada de exercício de condicionamento físico, fez alongamento. Eu sei que só nisso foram umas 3 horas de treino físico. E era tudo pra ele desistir. Tipo, vamos ver até onde ele vai. Depois disso, aí ele veio. Tipo, então vamos começar a parte técnica. Mapu. 1 hora. Fico lá, Mapu. Mas aí o que eu vou fazer? Mapu. E aí eu abri minha pastinha de desenho, sentei e fiquei lá desenhando. E ele no Mapu, eu aqui. Aí eu olhava, ele firme. Tá bom, passou no teste. Vamos pro próximo exercício. Qual? Deslocamento. Ah, legal, como que é? Faz Mapu e vai para que flecha. E ele vai e volta para trás. E fez sem dar um pio, sem reclamar, sem reclinar na postura, suando, mas reto, com retidão. E eu comecei a olhar, tipo, poxa, legal. Aí eu me animei com ele. Lembro que passei mais 1, 2 coisinhas bem básicas, que eram uns básicos de punho, que eu lembro, e uns 2 exercícios com chute. Então, aí depois desse dia aí, né, o Carlos, assim, ele acreditou que eu não ia voltar nesse dia, né? Só que ele foi e me falou, né, se você gostou do treino, né, você volta aqui amanhã, né, tal horário. Eu falei, beleza, né, mas assim, ele tinha batido o pé que eu não ia voltar, né. Parece que ele tinha feito aquilo para eu não voltar mesmo. Só que no dia seguinte ele se surpreendeu, né? Porque eu bati na porta dele, tipo, vamos continuar. Aí depois dali ele já viu tudo. Já conheci o Fé, né? Era já mais tranquilo. Daí eu vim com o Fé aqui no Parque do Rodeio, a primeira vez. Todo tímido, todo aquele fiozinho na barriga, sabe? Será que vai dar certo? Será que o Carlos vai me aceitar? Porque o Fé foi bem claro, assim. O Carlos treina, mas você tem que dizer por quê. Eu lembro muito disso. A primeira vez que eu conheci o Carlos, foi no treino aqui no parque. E o Carlos perguntou, para que você quer treinar? Isso achei legal até. Isso batia bastante com o que eu esperava no sentido mais filosófico do Kung Fu, né? Isso que me atraiu bastante. Aí eu lembro que eu sentei na frente de todo mundo, né? Tinha que falar para todo mundo, né? Aí eu falei que eu tava buscando um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de autoestima, tudo misturado. Não falei essas palavras na época, era mais jovem, mas no fundo eu tava procurando isso, sabe? Um pouco mais de disciplina, condicionamento físico, paz interior. E o Kung Fu já via que possuía esses elementos, né? E ele gostou, eu lembro que ele gostou. E a gente começou o treino, assim que eu conheci ele. Foi bem aberto, foi bem rígido nessa parte, e depois foi bem aberto o treino, comecei a me envolver mais. O Guto, depois conheci ele, soube que é irmão do Carlos. Na época ele não estava treinando com a gente, mas sabia que treinava também. E é isso, daí a gente conhecia o Carlos é essa figura, né? Eu já conhecia o Edilson e o Renato há muito tempo antes por morar no mesmo bairro, né? Então conheci o Renato e o Carlos, que através do Renato eu conheci o Carlos, né? Que faz tempo pra caramba, se você for imaginar assim, eu conheci os caras. E depois eu conheci o Rafa no McDonald's. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui treinar com o Carlos, ele me deixou meditando por muito tempo. E depois ele comentou que ele tinha que resolver uma discussão com o Fernando, né, com o Fé, porque parece que o Fé tinha perdido a paciência com alguém, uma coisa assim, uma coisa tola, assim. E no primeiro dia foi tranquilo.
não sei se porque eu tinha muita vontade de treinar, muita vontade de aprender, eu não tenho lembrança de dores, assim, sabe? Como a maioria das pessoas assim, nossa, eu sempre saí doendo horrores, e foi difícil, foi complicado. As minhas lembranças não são essas, as minhas lembranças são extremamente positivas. Eu lembro que eu saí extasiado, mano, que legal, não sei o quê, que porra, que foda, né? Que, caralho, o cara é foda, eu vou aprender, sabe? Eu saí realmente extasiado no treino. E o Renato trabalhava comigo e ele falava, pô, mano, você tem que conhecer um amigo meu, Rafael, que ele é que nem você, ele é filósofo também, e ele treinava com o pai dele, então ele manja de arte marcial, mas ele tá procurando um lugar pra treinar e tal, acho que você vai gostar dele, que vocês são tudo a ver e tal, que não sei o que. Tá bom, né? Traz ele lá. Aí ele foi num sábado, no treino, eu vi aquele cara grandão lá, tá bom. Quer treinar? Vamos treinar, né? O que você treinou? Ah, treinei com meu pai, umas coisinhas. Tá bom, né? Vamos lá, faz uma aula com a gente aí. Aí ele fez a aula e tal, eu olhando meio assim pra ele, aquela coisa, né? Aí, ele leva jeito, ele é bom, mas eu via que, tipo, alguns fundamentos básicos, aí eu pensava, tipo, o pai dele enrolou ele, cara. Tá boa. Mas tudo bem, né? E aí, final do treino, perguntei o que ele achou, ele falou que gostou, que era bom, que não sei o que, gostou do meu jeito de ensinar e blá, blá, blá. Aí no treino seguinte, a gente foi treinar e tal. Bom, fazer um combate, né? Uma coisa de lutinha, né? Lutinha, né? Aí ele foi lutar com o Fé. Foi lutar com o Fernando, né? Mas eu fiz isso logo pra testar, porque eu pegava pesado com o pessoal no começo, justamente pra, tipo, vamos ver quem fica, né? Principalmente quando eu não conhecia, assim. Principalmente se eu não conhecia. E aí ele lutou com o Fé. Aí ele fala até hoje que ele nunca apanhou tanto na vida dele, se sentiu um cachorro. Apanhou feito cachorro do Fé. Né? Tanto que ele fala, não sei se ainda hoje é assim, mas acho que ainda é. Ele fala que, tipo, ele quer superar o Fé no treino, não eu. Ele tem como referência, assim, como direcionamento na vida dele, tipo, o Fé, né? Acho que foi por causa da surra que ele tomou, não sei. Não sei. O Rafa ficava em casa, né? Eu vivia na casa dele, ele vivia na minha, às vezes ficava uma semana na minha casa, ficava uma semana na casa dele, e ele falou, vou treinar lá com os moleques, lá no parque lá, mais tarde eu tô de volta. Eu falei, vou lá ver o que tá acontecendo, né? Aí foi que eu conversei, no sábado eu conversei com o Carlos, falamos sobre capoeira, que ele também gosta de capoeira, de algumas coisas sobre acrobacias da mortal pra trás, mortal pra frente, que eu sabia fazer algumas coisas ainda, né? E a gente acabou tendo afinidade. Falou, vem amanhã pra gente treinar. E eu fui no outro dia treinar, né? Sem expectativa nenhuma sobre o que era Kung Fu. Eu sabia que era Kung Fu pela televisão. Meu pai também gostava muito de assistir filme, né? De Kung Fu. Eu via Bruce Lee, essas coisas, Jack Chan, enfim, né? Eu acho que todo mundo tem essa ligação com Kung Fu a partir desse momento, desse ponto, né? E chegando lá, eu acabei fazendo o primeiro treino, aprendendo que era um kati, né? E o Carlos conversou comigo, perguntou pra mim, acho que como ele perguntou pra todo mundo, qual que eram as minhas expectativas para treinar Kung Fu, o que eu queria fazer, né? Se eu queria treinar Kung Fu pra matar alguém, ou se eu queria fazer Kung Fu só pra, né, pro proveito próprio, ou pra ter uma qualidade de vida melhor, enfim. Quando foi no ano 2000, eu tava, tipo, pilhado mesmo, assim. Tava com um projeto de montar uma lojinha de roupa, de fazer estampa, e também tinha minha banda, e também tinha as contas de casa, e tinha meu trampo, que eu trabalhava no escritório de cobrança na época, e tinha um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo. E me alimentava mal, era sedentário, magrelo pra cacete, até que um dia me deu um troço lá, comecei a entortar a mão, comecei a passar mal pra cacete, fui parar no hospital. A enfermeira falou que... com a minha mãe, que já viu vários casos assim, tipo, querendo dizer que eu era um usuário de droga, eu não conseguia nem falar, né? E pra mandar ela, né? Pá. Aí eu fui medicado, fui pra casa, e aí o Renato, nessa ocasião, em 2001, já tava lá com uma graduação avançada, não sei dizer se ele já era faixa preta ou não, mas se não era, já estava dando aula, já estava tendo alguma autorização do Shifu para dar aula. E aí, ele falou, cara, acho que a melhor coisa para você é praticar esporte. Então, o que eu posso dizer para você, vem treinar Kung Fu comigo. E aí eu falei, porra, meu, não sei, sabe aquela coisa de preguiçoso? Não sei. Aí você começa a falar que não tem tempo, que vai doer, que não tem tempo, que tem conta para pagar, que tem mais que fazer, começa a arrumar um monte de coisa.
Até que, e eu tinha vergonha também, pra ser sincero, hoje eu falo isso. Eu não queria me expor na frente dos outros, sabe? Em 2000, foi o ano que eu conheci o Guto, né? Em 2000 também, né? Comecei a frequentar a casa do Carlos e lá eu tinha conhecido ele, né? O Guto na época tinha 24 anos e ele já falava que era velho naquela época, né? Até hoje ele fala isso, né? E aí depois do Fernando, eu comecei a ter outros alunos, dei aula em Itaquera, numa academia lá mesmo, dei aula só na DPM eu tinha mais de 80 alunos, sabe? E dava aula em academia no Jabaquara, teve uma época que eu praticamente vivia de dar aula, né? Não dava muita grana, mas eu vivia disso. Então eu tive todo tipo de gente procurando para treinar, desde gente que realmente tinha vontade mesmo, ou gente que achava que era, sei lá, ginastiquinha, né? E quando eu deparava, entendia, percebia que era o que era Kung Fu, a grande maioria desistia, parava, não aguentava e blá blá blá. E nessa, com o passar dos anos, eu comecei a treinar no parque, né? O Parque do Rodeio aqui, onde eu até treino até hoje. Isso começou em 2003, 2004, mais ou menos nessa época. Tava sempre na casa do Michel lá e coincidentemente ou não, o Michel morava colado com o parque, né? Então, tipo, eu falava, todo final de semana eu vinha, ficava, tipo, zoando na casa do Michel. Não faço a mínima ideia de como a mãe dele suportou isso. Porque a gente demolia a casa, zoando, bagunçando. E treinando no mesmo espaço. E, tipo, os meus amigos saíram de lá, cara. Os melhores amigos da minha vida estão lá. Carlos, um cara que tá treinando aqui com a gente no bairro, tem um embasamento filosófico, conhece há muito tempo a arte. Eu fui admirando cada vez mais a postura dele. E ao mesmo tempo um cara da cultura japonesa. Então o Jaspion para nós cresceu vendo o Jaspion, acho que foi eu e ele o único do grupo que foi no circo, Changeman Jaspion. Então a gente tem essa... Você lembra, tal. E foi incrível, cara, foi incrível. O Carlos como amigo é zoeira sem limite, tanto não só ele como todo mundo, né, que a gente tem amizade com a galera da gente, é zoeira always, né, tipo, sem limite nenhum de zoeira, enfim. Agora como mestre ali na hora, como o treinador ali, como posso dizer, o faixa preta ali que tá dando um treinamento pra gente, é uma pessoa totalmente diferente. É centrado, é compenetrado, não importa se você é amigo dele de 30 dias ou de 5 anos, é a mesma conduta. Então, assim, é rígido no que vai te mostrar, né? Se você mostra aptidão, ele vai te passar mais. Se você tem uma dificuldade num ponto, ele vai te ajudar a sanar aquela dificuldade, mas são duas pessoas completamente diferentes, né? Inclusive, tanto na personalidade quanto no jeito de tratar, né? Então, não tem brincadeira, quando tá treinando é sério, não só ele, todos, né, eram assim. A gente tinha um negócio maluco que a gente talvez na vida não tenha.
né? Que na hora de falar sério, era sério, 100% sério, na hora de brincar era 100% brincadeira, mas tá sério, é um momento sério de treino, todo mundo se compenetrava naquilo, todo mundo se concentrava na técnica, todo mundo se concentrava no movimento, no momento de fazer, pra todo mundo sair ganhando. Então era um negócio meio maluco, assim, de falar, que quem não viu não consegue entender tão bem, assim, porque era algo, parecia que girava a chave de todo mundo. Pelo Carlos. O Carlos era a primeira pessoa que girava a chave, todo o resto do pessoal girava a chave também, de entender que aquele momento não era aquele momento de brincadeira, de zoeira, era um momento sério que todo mundo tinha que se compenetrar. Quando no final de 2013, se eu não estiver enganado, o meu filho o Nicolas e o Ícaro começaram a treinar com o Renato, e o sobrinho Iago. E a filha dele também, a Sofia. E aí é uma outra história, né? Uma outra geração, outra turminha, porque os macacos velhos já tudo sumiram, a turma das antigas parou, só ficou família. A gente começou a treinar, mas treinar de fato mesmo, porque até então, de vez em quando eu pegava eles, a gente ia pra praça, ia pro parque, né? A gente treinava uma outra coisinha, mas não era treino, era umas fofoquinhas sobre Kung Fu, né? Mas aí em 2014 foi quando a gente começou a treinar de fato. Não lembro em que ano, nem que mês e que dia, que o Carlos resolveu sair, né, da associação do Mendes e montar a sua própria associação, né? Ele já estava afim já de querer montar sua própria academia, né? E aí vieram meus sobrinhos, né? Veio o Nicolas, que é o mais velho deles. Na verdade, é o mais velho da turma, né? Ele sempre gostou e, tipo, ele leva um puta jeito e tal. E o meu irmão ficava, tipo, vamos treinar molecada, né? Tinha o Iago, que chegava, tipo, em mim em casa, tipo... Ah, tio, eu posso treinar com você ou não? Mas por quê? Por que você quer treinar? Ah, não, mas isso não é motivo. Eu colocava um monte de motivo pra realmente saber o que ele queria e tudo mais. Aí vem a Sofia, né? Que é minha filha. Então ela não tinha escolha mesmo se ela não quisesse. Não, na verdade ela começou meio que a acompanhar os primos e tudo mais. E ela tinha vontade, ela queria aprender e tudo mais, aquela coisa toda. E eu falei assim, bom, vamos treinar. Aí eu comecei a treinar com eles, né? E era gostoso, e até então era um negócio despreocupado. Porque a ideia era ser um negócio tipo, como Kung Fu é. De família, era nosso. Porque até então eu já tinha tipo parado pra pensar. Já fiz o meu trabalho, formei o Fernando, formei o Rafael, já tenho um trabalho feito, já disputei N campeonatos, já fiz e vi muita coisa dentro desse meio. E agora eu quero me dedicar a outras coisas na vida, mas também quero agora deixar alguma coisa que realmente tipo significa pra mim, né?
ia deixar para a família, para a próxima geração. E aí veio a Sofia, veio a molecada, e a gente começou a treinar algo justamente assim, para ser de família mesmo, né? E a gente começou a treinar e tudo mais. E na medida com que tipo, eles foram crescendo dentro do Kung Fu, as coisas começaram a crescer também, né? Começaram a se desenvolver e tudo mais. E aí retornou o Fernando a treinar, porque no período entre 2012 e 2013 aí ninguém treinou nada. Acho que foi a única vez que a gente realmente parou com tudo, né? Fernando por motivos dele, eu por alguns motivos meus, enfim, e a vida tipo, né, rolando e se encarregando de outras coisas, e por isso a gente não vinha treinando. Começo de 2014 veio a molecada. Aí quando foi no meio do ano, não, foi no começo agora, né, de 2015, eu falei assim, acho que eles já podem passar por uma próxima fase, né? E aí foi quando eu me toquei, se eles vão passar por uma próxima fase, então vamos começar a deixar o negócio agora realmente bonitinho. E foi quando eu tive a ideia de montar o Kinshi, né? Que até então ela tinha um outro nome, era para ser Chang Wuji, né, que tem um outro significado em chinês, né, mas até então eu não tinha uma ideia ainda realmente do que eu queria fazer, não tinha um conceito e tudo mais, mas eu já tinha ideia de que tipo, eu tinha que fundar uma escola pra gente, com a nossa cara, né, com tudo que eu tinha aprendido dentro do Kung Fu, que eu tinha absorvido ao longo dos anos e que eu estava transmitindo para eles poderem levar adiante, com um nome, com a bandeira da nossa família. A gente conversou por mais de um ano, eu acho que a gente tem conversado sobre isso e amadurecendo a ideia a partir de conversas que a gente tem, né, pelo Facebook, pelo WhatsApp e tal. E são conversas que a gente vai amadurecendo há bastante tempo. E aí ele veio com a proposta de transformar o Kinshi numa escola de artes marciais que não seja definida por um estilo, né? Mas sim que ela seja definida pelo próprio espírito marcial. No final de contas era meio que brincadeira, até um motivo pra gente se encontrar mesmo, pra gente passear com as crianças, andar de bicicleta e tal. Porque era quinzenalmente, às vezes de mês em mês, porque semana sim, semana não, o Renato pega a filha dele, a gente se encontrava, ele ia namorar com a namorada dele no outro final de semana, não tinha treino. Então, era assim. Aí quando no começo desse ano agora, de 2015, meio que, mesma época assim que eu tava começando a treinar lá com o pessoal do Yanjiao, a gente firmou que todo final de semana ia ter o treinamento com as crianças, e a partir daí a cobrança ia começar a ser maior e a gente ia começar a fazer exame de graduação, o que determina que vai ter uma exigência maior no nível de treinamento, não só para eles, inclusive para mim, inclusive para quem já é faixa preta, como o Fessender também, né, o Fernando, e para todo mundo, inclusive para quem já está dando aula lá, o Rafael, pressuponho que logo mais aí o Renato vai chamar ele para fazer uma reciclagem, alguma coisa. Sobretudo agora que a gente está formalizando a fundação mesmo da Kinshi. Lembrando que a Kinshi ela não é um estilo de Kung Fu, não é um estilo da família, não, né? Na verdade é uma escola que estuda técnicas chinesas, que estuda arte marcial chinesa, que se dedica a isso, né?
Então olha pra mim, beleza? Você já bateu palma, né? Tem que bater no... Bate de novo. Você tá muito engraçado. Ah, não tá tanto assim. É só pra me proteger do sol. Fala um pouco sobre esse exame aí. O que vai rolar? Você tá preparado ou não? Eu tô preparado, eu já fiz aquecimento. Meu tio falou que é cada um por si, depois ele vai passar obra técnica e depois eu acho que ele vai passar um pouco de teoria. Defesa, ataque, cati, essas coisas. Só a parte física que tá, né? Principalmente a flexão. Aí fica bem difícil. Mas em geral é só isso. Bom, eu me preparei bastante tempo, só que eu não tô preparada. Meu pai ficou treinando a gente bastante tempo esse exame. E a gente ficou, nos últimos anos, a gente ficou treinando só pro exame. Só que eu ainda não tô preparada, é que eu fiz um CAT 50 vezes e eu esqueci como é que se faz agora. Hoje é março, né? É abril já. É abril? 3. Então eu treinei desde o ano passado, finalzinho. 4. E você vai pra qual faixa? Pra verde, eu tô no amarelo. Aí depois eu vou pra verde. Aí vai ter um exame no meio do ano, que é pra faixa branca. É fácil. Quando eu comecei a treinar com meu tio era difícil. Eu só relembrei o básico de treinar. Mas não lembro o nome, mas é alguma coisa. Garça também, tem garça no meu Ducati, mas não é. Não. Porque a águia pode pegar nos seus pontos com a garra dela e se você se mexer, aperta mais. Queria poder voltar pro amarelo e ficar com o Iago. Ah, você queria ficar com o Iago na amarela? Agora o leopardo. Serpente? Ele não é branco, né? Esse? Tá bom, obrigado. Esse aqui mesmo? Mas eu quero passar de faixa também. E esse aqui? Esse aqui é legal. Seria bem legal. Quando toca uma música dessa? Depois faz uma pula, toca na pula. Muito suor, né? Não é nada de água, muito suor.
Então, quando ele começou a ganhar medalha, eu já não morava mais com ele. Mas a medalha mais importante dele tá comigo, que é um recorte de jornal do primeiro campeonato que ele participou de Kung Fu e que foi um campeão sul-americano na modalidade dele, junto com um outro colega dele. E, puta, ver meu irmão ali. Na época ele tinha lá, sei lá, 15, 16 anos, né? Saindo no jornal. E aí passa um filminho na minha cabeça, porra, eu que dei o primeiro pontapé pra ele se envolver com essa parada de arte marcial, né? Então cada medalha dele que ele ganha era uma medalha que eu ganhava também em paralelo, né? E o fato dele ser 6 anos mais novo que eu, e em 2001, oficialmente, eu aceitá-lo como meu professor de Kung Fu, e o professor dele, o mestre, né, o Mendes, meu mestre, automaticamente, foi pra mim um puto orgulho, cara. Eu não via nenhum problema de falar, meu irmão mais novo, né, saído agora da adolescência, é meu professor. Pelo contrário, eu ficava orgulhoso. E eu procurava me exercitar, me esforçar ao máximo para chegar num nível que não decepcionasse ele também. Muita coisa que eu tenho hoje, tanto, por exemplo, técnica de soco, de chute, algumas coisinhas que eu consigo aplicar, né, se eu precisar, eu consigo ainda lembrar algumas coisas pelo tempo que a gente ficou treinando junto, né? E muita coisa também de, pessoalmente, assim, como pessoa, por ter amizade também, né? Que antes da gente ser praticante de Kung Fu, a gente era amigo. Tanto é que a gente vivia junto praticamente o dia inteiro, né? Todo mundo junto, né? A galera que acordava às 7 horas da manhã pra treinar e ia até às 7 horas da noite, 10 horas da noite, trocando ideia, dando risada. E não era só Kung Fu, né? Tipo, também tinha violão, e o pessoal que não treinava também sempre comparecia e era uma amizade, era uma confidência legal, todo mundo, né? Todo mundo moleque, né? Sem dinheiro pra nada, mas se divertindo e fazendo uma arte marcial bem legal, que era o Kung Fu, né? Eu lembro que, assim, apesar de eu ser quieto, né? Dependendo do que as pessoas falavam, eu explodia fácil, né? Já queria partir pra cima, né? E aí, quando eu comecei a treinar o Kung Fu com o Carlos, né? Eu vi que não era só o corpo em si que mudava, né? Mudava a mente, a alma, o modo de pensar, o modo de agir. Porque, na verdade, o Kung Fu você tem que usar ele pra vida. Você tem que usar ele pra vida, né? O tempo todo você tem que estar, na verdade, treinando Kung Fu no trabalho, com os colegas, relacionamento, né? Ele ensina você até autocontrole, né? Do começo ao fim, entendeu? E, na verdade, assim, o verdadeiro ringue, a nossa verdadeira luta, ela está fora do ringue, não é dentro do ringue, é fora do ringue, né? Uma coisa que eu aprendi é isso, né? Aí, cada vez mais o Carlos, ele ia me mostrando um modo de pensar diferente, assim, né? Como usar o Kung Fu na rua, né? Sem agressividade, né? Aí minha mente foi mudando, né? Quem conhece o Carlos pessoalmente sabe que o cara é uma figura simpática pra caramba, extrovertida demais, assim. Então ele dá essas quebradas, ele tem essa postura dura, tipo, exige muito no treino para você superar seus limites, superar suas deficiências, né? E não treino fácil não. Aqui é Kung Fu, lembro o Shaolin, a gente correu esse parque todo aí, a gente já tive câimbra na barriga, até zoado, já vi o cara saindo com a mão sangrando daqui, mas com certeza saindo melhor. Eu digo orgulhos, mas não no sentido do orgulho que eu tinha. Orgulho no sentido de, poxa vida, que bom que eu consegui fazer isso, sabe? Isso foi algo que eu persegui por muito tempo e é algo que eu carrego como uma lembrança boa da minha vida. O primeiro dia de treino que eu tive com o Fé a gente lutou e eu apanhei muito, né? O Fé me desceu o sarrafo. E teve um dia, por exemplo, que eu e o Fé treinamos, foi o dia mais frio do ano em São Paulo, naquele ano. O termômetro marcava -1. Tava eu, o Fé e o Carlos à noite treinando, sem camiseta, fazendo Qigong. E para esquentar o corpo, né? Qigong, enfim, exercício de respiração para esquentar o corpo e continuar treinando, e treinamos e fomos para casa. No outro dia, eu e o Fé se reunimos, vamos treinar, Fé, vamos treinar. Acordamos de manhã cedo e estavam os dois com hipotermia, cara. A gente tava tremendo, a gente não conseguia
Não conseguia treinar. Aí nesse dia eu e o Fef ficamos na padaria lá de Inácio tomando café pra esquentar e comendo pãozinho. De tão truque foi o negócio. Os treinos que eu e o Fef fazíamos, eu descobri também, são raros. Repito, não é desmerecendo outras artes marciais de outras escolas, mas é um nível é um nível de loucura, cara, que eu não vejo em outro lugar. Não vejo de verdade em outras escolas, eu não vejo, eu não percebo. É brutal, violento, no bom sentido. Cara, o que eu falo, o Renato fala, o que a gente sabe, não é brincadeira quando a gente fala que quem faz Kung Fu faz qualquer coisa. E isso eu aprendi na prática mesmo. Depois que eu me manquei, se eu não soubesse Kung Fu, eu não tinha feito tal coisa. Não tivesse aprendido algumas coisas no Kung Fu, eu não sairia assim ou assado em determinada situação. E o Kung Fu, além de ser um agregador social e familiar na nossa vida, eu acho que tem essa função de formar o cidadão, que eu acho que é o mais importante também, além da saúde. Eu ainda não sei precisar, eu não consigo visualizar assim, o que vai ser da Ukinshi, o que vai ser o Kung Fu, o que isso vai ser pra gente. Eu sei dizer o que isso vai ser pro resto da minha vida, né? Eu consigo medir e sentir assim, o quanto isso influencia e o potencial que isso me dá para ir muito além. E o que eu vejo é isso, né? O meu desejo, o que eu vejo na verdade é muito mais o que eu desejo, que é que isso tudo sirva para alguma coisa, né? E que tipo isso sirva para que a próxima geração leve adiante e que colha os bons frutos disso. Seja daqui a 5 anos, seja daqui a 10, seja daqui a 20, mas que seja algo relevante e bom que eles levem pro resto da vida. O Rafael, ele virou professor lá no Rio Grande do Sul, lá na cidade de Campo Bom. E o Rafael, ele treina em Tium lá. Eu treinei por um tempo lá com ele, por 1 mês ou 2, que a gente mora mais ou menos perto, assim, e eu vejo que como a semente que o Carlos plantou aqui nos treinos, em todos os aspectos, assim, rigidez, disciplina, excelência técnica, postura como pedagógico, professor, eu vejo no Rafa. E ao mesmo tempo um elemento assim que é fundamental neles, que eu não disse antes, mas é a amizade. Que esse reduto aqui de treino promove uma intimidade, e essa intimidade vira amizade na hora, assim, em apoio, em solidariedade, e isso se manteve, sabe? Eu sou o que sou, o ser humano que eu sou, eu devo não no sentido de que estou devendo, sabe? Mas eu devo a eles. É isso, obrigado, agradeço. Salvaram a mim. Não sei se eles sabem disso, sabiam, não sei lá, mas vão ficar sabendo agora.